acredito que todos conhecem esse versículo, acredito que todos já ouviram muito do que eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo bradou comigo e falou: Aninha, às vezes é necessário lembrar o básico. Às vezes é necessário levar meus filhos ao princípio, porque muitos talvez estão na casa do Senhor, são rebanhos, são ovelhas do Senhor, do bom pastor, mas infelizmente não tem se apropriado e não tem entendido isso na prática. Na teoria é muito lindo a gente ouvir que Deus é o nosso pastor, que Jesus é o bom pastor, mas às vezes em um momento de adversidade parece que isso é difícil de viver na prática e entender esse pastoreio de Cristo. E durante algumas vezes eu precisei ser lembrada pelo Espírito Santo sobre o pastoreio dele sobre mim. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com alguém aqui nesta noite. E eu peço para que você esteja aberto a ouvir aquilo que ele tem para ministrar. E, de antemão, eu já quero começar dizendo que você não é mais um na multidão. Eu tenho certeza que talvez chegou aqui pessoas hoje que se sentem mais um no meio desse pasto gigantesco que é o rebanho de Cristo. Talvez você se ache insignificante no meio desse rebanho com pessoas com tantos dons, com tantos talentos. Talvez você olhe para si e não vê tantos dons, não vê qualificação. Talvez você olhe para si e fala: poxa, Aninha, eu erro tanto. Será mesmo que o pastor Jesus me ama como a palavra diz? E agora eu já quero começar dizendo que você não é mais um na multidão. O Senhor sabe quem é você, Ele te conhece pelo nome e Ele te ama. E hoje Ele quer te lembrar verdades profundas que talvez o seu coração e a sua mente já tenham esquecido. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem escreveu o Salmo 23 foi Davi, assim como muitos outros salmos, e nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um grande rei de Israel, até hoje muito honrado e amado na nação de Israel. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve os seus erros, mas que soube percorrer um caminho de arrependimento e encontrou o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Davi, ele lutou contra gigantes, ele fez coisas extraordinárias, venceu grandes batalhas, trouxe grandes conquistas significantes para Israel. Mas antes disso tudo acontecer na vida de Davi, nós sabemos que Davi, ele tinha uma profissão, que era o pastoreio. Davi, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele fazia isso com muito zelo, com muita maestria, com muita excelência. Davi era um pastor de excelência. Ele lutou com feras, com grandes animais para proteger as ovelhas do seu pai. Ele era um homem íntegro. E o pastoreio naquela época era um trabalho muito comum. Quando nós vamos olhar para Israel, para a Palestina, para o Oriente Médio de uma forma geral, o pastoreio era uma atividade comum entre eles. Inclusive, para o Oriente Médio, as riquezas das pessoas se davam, inclusive, de acordo com o tamanho do seu gado, do seu rebanho. Isso significava riqueza, isso significava poder. Então, nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento essa familiaridade com o pastoreio. Nós vamos ver que muitos deles eram pastores. Nós vamos ver no Novo Testamento parábolas, nós vamos ver palavras de Jesus acerca do pastoreio. E quando Davi, ele abre a boca para poder falar: o Senhor é o meu pastor, a gente precisa remeter uma atenção a isso, porque é um pastor reconhecendo o pastoreio na figura de outra pessoa. E para a gente fazer isso, a gente precisa enxergar no outro autoridade e entendimento sobre o assunto. Imagina que você é um médico e você olha para uma pessoa e fala: olha, você é um excelente médico, você é um ótimo médico. Você não vai fazer isso, vai falar isso da boca para fora se essa pessoa não for formada em medicina, se ela não tiver capacidades para executar essa profissão, porque isso exige responsabilidade. Às vezes a gente é formado pela vida. Lá em casa a gente brinca que minha mãe é formada por medicina, ela está ali pela vida, que você fala: mãe, eu estou com a dor no pé, ela sabe o remédio. Mãe, eu estou com a dor no olho, ela sabe o remédio. Eu faço: mãe, você é formada em medicina. Não é não, mãe? Só que isso não nos dá autoridade, legalidade para exercer, ainda que a gente saiba cuidar de uma coisa ou de outra. Eu só posso abrir a minha boca para falar que alguém é um médico de excelência se aquela pessoa é formada, se ela tem autoridade no assunto para falar. E Davi, ele era um excelente pastor, e ele abre a boca dele para dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor.
O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Davi conhecia o pastoreio do Senhor. Davi conhecia o que precisava ser feito para ser um pastor de excelência. E ele atribui isso ao Senhor. Ele é o meu pastor. É Ele quem cuida da minha alma, é Ele quem cuida das minhas feridas, é Ele quem me limpa, é Ele quem me santifica, é Ele que me protege, é Ele quem me socorre, é Ele que me dá alimento, é Ele que me dá amparo. O Senhor, Ele é o meu pastor e por isso de nada terei falta. E nesta noite o Espírito Santo e Jesus, Ele deseja relembrar algumas pessoas aqui que Ele é o seu pastor. Assim como Davi pôde abrir a boca dele para dizer: o Senhor é o meu pastor, Jesus, Ele deseja que você olhe para Ele como o pastor que cuida de você, que ama você, que se importa com você. E por isso eu quero trazer aqui um pouquinho das atribuições do pastoreio. Nós não vamos ter como passar por tudo, porque é muita coisa e eu tenho um tempo. Mas eu quero lembrar a vocês algumas funções do pastor. E a primeira função é: o pastor, ele conhece pessoalmente cada uma das suas ovelhas. O pastor palestino, ele era bastante estimado antigamente, porque ele era um pastor que se relacionava com a ovelha. Ele tinha intimidade, ele tinha afeição, ele tinha aproximação com a ovelha. Ele não só conhecia as suas ovelhas, como ele dava nome às suas ovelhas. Então era um pastor que tinha intimidade. E a ovelha, ela é um animal totalmente domesticável. Então quando ela era introduzida nesse seio familiar, nesse cuidado, nesse amparo, ela se apegava àquele pastor ao ponto de tê-lo unicamente como pastor dela. Ela reconhecia a voz do seu pastor a longas distâncias. Ela sabia diferenciar o cheiro, a voz do seu pastor de milhares de outros pastores. Porque ela tinha convicção do pastor que cuidava dela, que zelava por ela. E tanto é que se um ladrão chegasse e tentasse se passar pelo pastor dela e chamasse, ou tentasse gerir, levá-la para outro lugar, ela não seguia, porque ela tinha convicção da voz do pastor dela. E olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em João 10, 27. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, Ele é o bom pastor, que Ele tem relacionamento conosco. E a primeira lição que eu aprendo aqui, é que, eu já falei isso aqui hoje, é que Jesus te conhece por nome. Jesus sabe quem é você, Ele conhece a sua essência, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece os desejos mais profundos da sua alma. A palavra de Deus lá no Salmo 139, um dos salmos mais lindos, fala que Ele nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe, nos entristeceu. Quando nada ainda existia, Ele sonhou e planejou planos de paz para nós. Lá em Mateus 10 vai dizer que o Senhor conhece a quantidade de fios que há em nossa cabeça. Certamente você não conhece esse nível de intimidade, porque eu não sei nem quanto tem de cabelo aqui. Mas o Senhor, Ele nos conhece tão profundamente que Ele nos conhece por completo, por inteiro. E às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, nós já fazemos parte do seu rebanho, mas nós por muitas vezes nos sentimos desgarrados, esquecidos pelo Senhor. Será mesmo que o Senhor me conhece? Será mesmo que Ele se importa comigo? E você é muito valioso para Deus. O Senhor conhece o seu nome, Ele sabe a sua identidade. E isso é importante compreendermos, porque no meio da nossa trajetória, por muitas vezes Satanás vai tentar deturpar e roubar de nós a nossa verdadeira identidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui um dia já foi julgado na vida. Alguém já olhou para você e te denominou de algo, ou de algum apelido, ou te julgou por alguma coisa que aconteceu, alguma ação que você teve, alguma palavra que você soltou. Todos nós um dia já fomos julgados, isso faz parte da humanidade, infelizmente, mas isso não pode fazer parte da gente que somos cristãos. Mas nós somos julgados, nós somos rotulados. E quantas vezes nós não pegamos esses rótulos e começamos a nos olhar a partir dos rótulos o que os outros têm dito sobre nós? Eu passei um momento na minha vida em que eu recebi sérios julgamentos, não a respeito das minhas ações, mas a respeito do meu caráter, da minha pessoa. E isso me feriu tão profundamente que eu comecei a olhar para o que as pessoas estavam dizendo. Eu fiz: Deus, será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou isso que eles estão falando que eu sou? E eu sabia que eu não era. E o Espírito Santo bradava dentro de mim: Aninha, silencia as vozes à sua volta e olha para aquilo que eu digo que você é.
Olha para aquilo que eu te chamei para ser e para aquilo que eu te destinei para ser. Não importa o que os outros estão falando acerca de você, não importa como eles estão tentando te rotular, existe um Deus que te conhece em essência, e é a voz dele que você precisa ouvir. Porque senão nós nos deixamos levar pelo que os outros dizem sobre nós, e nós carregamos esses rótulos e nos esquecemos de quem Deus nos criou para ser. Então nós precisamos entender e saber reconhecer a voz do nosso pastor e aquilo que ele diz sobre nós. Porque aquilo que ele diz sobre nós é aquilo que nós seremos e aquilo que nós precisamos e nos esforçaremos para ser. Mas em contrapartida, o texto fala que não só a ovelha conhece a voz não só o pastor conhece a sua ovelha, como a ovelha conhece a voz do seu pastor. E isso fala a respeito de intimidade. Nós precisamos aprender a discernir a voz do nosso pastor. O pastor Luciano Subirá tem um livro que eu amo, já emprestei para um monte de jovem, inclusive está com alguém aí, que se chama Voz de Muitas Águas. É um livro fininho e ele fala sobre as muitas vozes que nos arrodeiam. E ele vai falar que não são vozes de pessoas, mas vozes de situações. A voz do medo, a voz da incredulidade, a voz do julgamento, a voz da mentira, a voz da desobediência, a voz da timidez. São muitas vozes que nos arrodeiam a todo momento, gritam ao nosso redor. E se nós não estivermos com os nossos ouvidos apurados para ouvir a voz do nosso pastor, nós podemos dar mais vazão a essas vozes do que a voz de Cristo. E o pastor Luciano Subirá, nesse livro, ele faz uma comparação com as cataratas do Iguaçu. Eu nunca fui lá, mas eu imagino, acredito no que ele falou. Ele diz que à medida que você vai chegando mais perto das cataratas, quanto mais você anda, mais o barulho daquelas águas se tornam estrondosas, altas. Até que chega um determinado momento que, por mais que tenha uma pessoa do seu lado falando, você não consegue mais ouvir aquela voz. Porque a voz de muitas águas, ela é tão poderosa, ela faz tanto barulho, que abafa as demais vozes à nossa volta. E a palavra de Deus vai dizer que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar tão enxertados em Deus, tão próximos do Senhor, que ainda que tenha muitas vozes ao nosso redor, gritando e falando, a voz do Senhor soe como a voz de muitas águas. A voz do Senhor soe como a voz que nos dá segurança, que nos dá discernimento, que nos dá amparo. A voz do bom pastor Jesus, ela precisa ser audível para você. Então, que nós possamos estar apegados a essa voz que nos dá segurança e que nos dá discernimento. Outro papel do pastor é dar rumo e direção para as suas ovelhas. As ovelhas, elas são um dos únicos animais que mais precisa de cuidado e destreza ao ser cuidada. Elas não podem cuidar de si mesmas, elas são animais bastante dóceis, mas elas são bastante ingênuas. E se ela não sente o cheiro do seu pastor, se ela não ouve a voz do seu pastor, ela facilmente pode se perder, ela pode ir por um outro caminho. Porque além dessa ingenuidade da ovelha, elas têm, a grande maioria delas possuem um problema de visão, elas são míopes. Então elas não conseguem enxergar longas distâncias, fazendo com que isso as coloque em situações de perigo. Porque às vezes há um abismo e elas não conseguem enxergar. E elas acabam caindo nesse abismo. Às vezes há um predador a caminho, elas não conseguem enxergar, elas se tornam uma presa fácil. Então elas precisam de um pastor experiente que dê direcionamento a elas. Porque a visão delas não está aguçada para compreender tudo o que está acontecendo à sua volta. Então ela precisa de um pastor que fale, é por aqui, o caminho é esse, a direção é essa. E nós somos essas ovelhas, gente. Por muitas vezes os nossos olhos espirituais não conseguem contemplar tudo que acontece no mundo espiritual. Nós sabemos que há uma guerra espiritual acontecendo a todo momento. E se não fosse o bom pastor Jesus nos guiando, em quantos abismos nós já não teríamos caído? Em quantos predadores já não teriam nos pegado? Quantas vezes não nos teríamos tornado presas fáceis? Nós precisamos do direcionamento do bom pastor Jesus, que nos mostra a direção, nos mostra as zonas de perigo. Eu costumo dizer para a juventude, já falei isso várias vezes para eles, que um dos meus maiores medos é seguir uma direção acreditando que Deus está lá e Deus não está lá.
Como deve ser frustrante você tomar uma direção ou uma decisão crendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E quando você chegar lá, você vê que não era isso que Deus queria para a sua vida. Nós precisamos do bom pastor Jesus para nos direcionar, porque senão nós podemos ser levados muito facilmente pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. Nós somos muito enganáveis. Algo acontece que nos deixa alegre, a gente já acha que isso é Deus. Algo acontece que nos deixa triste, a gente já acha que isso é Satanás. Nosso coração é enganoso, e se não for o bom pastor Jesus nos dando a direção, nós podemos nos enganar muito facilmente. A palavra de Deus também vai dizer que existem 2 caminhos: um estreito que leva à vida eterna e um largo que leva à morte eterna. E, gente, seguir o caminho estreito não é fácil. Há renúncias. É o famoso negar a si mesmo, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. O caminho largo, aparentemente, é um caminho que nos mostra alegrias, liberdades, festas, uou, muito top. Mas é um caminho perigoso para estarmos. É um caminho que nos leva para a morte. Mas para adentrarmos no caminho estreito, não existe outra forma a não ser reconhecendo o pastoreio do bom pastor Jesus. Não existe outra forma de adentrarmos por esse caminho e seguirmos essa direção, senão tendo o bom pastor ao nosso lado. Somente através de Jesus Cristo é que nós podemos trilhar esse caminho que nos leva para a vida eterna. Ele é o pastor que nos dá a direção, que nos leva pelo caminho certo, que nos mostra o rumo certo. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo nós estaríamos perdidos, ovelhas desgarradas, presas fáceis. Apesar do caminho ser estreito, é somente através dele que nós encontramos a verdadeira salvação. Eu costumo dizer que Jesus não veio para salvar os bons, e isso às vezes é duro de ser dito. Porque muitas pessoas acreditam que vão ser salvas porque são boas. E existem muitas pessoas boas no mundo, fazendo muitas caridades e coisas boas. Mas infelizmente, se elas não reconhecerem o pastoreio de Cristo, que deu a sua vida por elas não terão como adentrar no lar celestial. Deus não nos chamou para ser bons, Deus nos chamou para a intimidade. Deus nos chamou para sermos filhos, ovelhas que têm relacionamento com o Pai. E somente Ele nos leva nessa direção. Somente Cristo pode nos levar por este caminho. Amém? O pastor, ele protege as suas ovelhas. As ovelhas, elas são um dos poucos animais que elas não se defendem dos predadores. Se chegar um coelho, por mais indefeso que seja, em um ambiente onde tem muitas ovelhas e elas levarem um susto, elas vão correr do coelho. Elas não vão atacar o coelho, elas vão correr porque elas são medrosas. Elas se assustam muito facilmente. Então, quando vem um predador maior do que elas se tornam uma presa muito fácil. E quando começa o anoitecer, em que é o horário do descanso do pastor, para não deixar as ovelhas desgarradas, o pastor coloca todas elas em um lugar chamado aprisco. O aprisco é um lugar onde possui muros grandes para impedir que ladrões ou predadores saltem e peguem as ovelhas. Só que muitas vezes predadores levados pela gula, famintos, eles ainda assim conseguem transpassar o aprisco e assustam as ovelhas, capturam as ovelhas, fazem com que elas se dispersem. E é exatamente nesse momento que nós conhecemos o verdadeiro pastor. O pastor que protege as suas ovelhas. Existe o pastor que é o pastor das suas próprias ovelhas, ele é dono delas. E existe o pastor que é empregado, ele não é dono daquelas ovelhas, ele é contratado para cuidar daquelas ovelhas. E é nesse momento que se distingue quem é quem e quem é o verdadeiro pastor. Porque quando uma fera, quando um urso ou algum animal mais feroz invade o aprisco, o pastor que é empregado, ele está recebendo para cuidar daquelas ovelhas, ele não pensa na segurança das ovelhas, ele pensa na sua própria segurança e ele foge. Mas o pastor de verdade, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então não importa que fera entre no aprisco, não importa quem seja que entre naquele lugar, ele vai à frente, ele é capaz de dar a sua vida para salvar as suas ovelhas.
E Cristo, ele se denominou esse pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Cristo é aquele que se coloca nas nossas piores adversidades à frente da batalha. Cristo é aquele que não tem medo do que pode vir. Ele está disposto a morrer para que nós tenhamos vida, e foi isso que ele fez. Olha o que lá em João vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Nós sabemos que as palavras que Jesus falou aqui não foram meramente para nos iludir. Nós sabemos que Ele fez isso na prática. Jesus foi aquele que não vê o perigo na morte. Pelo contrário, nós estávamos destinados à morte eterna. Mas Ele se colocou entre nós e a morte. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos termos vida eterna e abundante. Ele se colocou no lugar de risco, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, no lugar de morte. Porque o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele protege as suas ovelhas. Ainda que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, ainda que os leões pareçam gigantes demais, nós temos um pastor que cuida da gente. Nós temos um pastor que vai à frente e nos protege. Davi é um exemplo disso. Davi, ele confiou na proteção do Senhor. Quando Davi era adolescente, ele derrotou um gigante, Golias, confiando no bom pastor. Quando Saul estava tentando matá-lo, Davi também escapou do perigo, confiando no bom pastor. Quando liderou suas tropas para lutar contra o inimigo e muitas vezes enfrentou a possibilidade de morte, Davi confiou em Deus para que pudesse vencer batalhas. Ainda que nós estejamos passando por um dos maiores momentos de vulnerabilidade e fraqueza, nós podemos confiar em um Deus que nos protege em todas elas. Independente do resultado, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por isso você pode passar pelo que for, mas você pode ter a convicção de que você não passa por esses momentos sozinhos. Nós temos vivido uma loucura no mundo e nós já sabíamos que isso ia acontecer porque a palavra de Deus já nos alerta. Nós temos visto guerras, rebeliões, nós temos visto vários desastres naturais, nós temos visto filho contra pai, pai contra filho, fome, miséria, doenças, pandemias. Mas assim como Davi, nós precisamos reconhecer que mesmo em todas essas circunstâncias, nós temos segurança, mesmo em um ambiente de insegurança. Você pode olhar para Cristo e falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Cristo está comigo. O bom pastor Jesus está comigo. Então você pode passar pelos momentos de adversidade na certeza de que Cristo está com você. Você não está desamparado. Você não está desamparado. Você tem alguém que luta as suas guerras. Você tem alguém que luta as suas batalhas. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas. O pastor, ele alimenta e sustenta as suas ovelhas. Salmos 23 vai dizer: ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. As ovelhas, elas não conseguem distinguir uma relva ruim de uma boa para ser alimentada, para se nutrir. E ela precisa que o pastor, de um pastor experiente, que mostre os campos em que ela deve andar, em que ela deve comer, em que ela deve se fartar. Porque senão ela come veneno e ela morre. As ovelhas, por serem medrosas demais, o barulho das águas agitadas causam tanto medo nelas, que elas são capazes de cair no riacho e acabar morrendo em águas profundas. Por isso ela precisa do cuidado de um pastor que as leve por águas tranquilas. E quando não é possível passar por um caminho onde haja águas tranquilas, o pastor usa do seu cajado e ele faz um traço no riacho, como se fosse uma piscina que a gente faz na praia. E as águas que pairam ali ficam águas tranquilas, e então a ovelha, ela pode beber tranquilamente das águas tranquilas que não lhe dá medo. E eu entendo que o bom pastor, ele alimenta as suas ovelhas.
E Cristo, Ele é o bom pastor que nos dá alimento sólido. Ele nos dá o alimento que nós necessitamos para a nossa alma e para o nosso espírito. Somente em Cristo nós vamos encontrar tudo que possa nos preencher. Existe uma frase muito comum, muito conhecida, que é no coração do homem há um vazio do tamanho perfeito de Deus. E essa é uma verdade. Nós temos visto por aí pessoas que têm buscado felicidade, plenitude, abundância de vida em tantas coisas materiais. Elas buscam no sucesso financeiro, elas buscam no sucesso profissional, elas buscam em relacionamentos, em bens, em carros, em casas. Mas elas nunca serão completas, porque não é isso que nos completa. Não são coisas materiais que nos completam, somente a presença do bom pastor completa e alimenta e sacia os desejos das nossas almas. No voo de volta para cá, eu assisti um filme da Coco Chanel, uma grande estilista francesa. O apelido dela virou uma grife muito conhecida e famosa nos dias atuais. E o relato da vida dela, na verdade, é um relato de muitas pessoas hoje em dia. Ela viveu uma vida muito sofrida, órfã, nunca acreditou no amor e tudo que ela queria, na verdade, era ser amada. E em determinado momento da vida dela, buscando mudar de vida, ela fez, olha, eu vou ser rica, eu vou abrir a minha loja e o que eu quero é dinheiro. Até que ela se apaixona por um cara e ela não pode casar com esse cara porque esse cara já estava prometido para outra pessoa. E ela fez, então, nunca mais na minha vida eu caso. E ela se conforma na situação de amante. Até que esse cara morre. E, enfim, ela continua a vida dela. De homem em homem, nunca se casou, nunca teve um relacionamento frutífero, nunca teve filhos. E no final do filme, eles falam, né? Gabrielle Chanel conquistou tudo o que queria. Ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu a fama, mas nunca se casou, nunca teve filhos. E isso é o retrato de uma sociedade que nós temos vivido ainda nos dias atuais. Buscam ser preenchidos em amores, em dinheiro, em fama. E eu tenho certeza que ela morreu infeliz, porque nada disso trouxe para ela o amor que ela necessitava. Somente Cristo poderia curar a orfandade dela. Somente Cristo poderia trazer o amor que ela tanto buscava em homens, em pessoas, em dinheiro, em fama, em aplausos. Sabe, gente, não há nada demais em querer ser rico, mas há algo errado quando o dinheiro sobrepõe o bom pastor nas nossas vidas. Somente em Cristo nós temos o alimento necessário para as nossas almas. Quando Davi ele vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O termo no original não fala de bens materiais, mas fala da própria presença do pastor. Então tudo que nós precisamos na nossa vida é da presença do Senhor. Tudo que nós precisamos é da presença dEle. É nele que encontramos alívio para a nossa alma. É nele que encontramos amor. É nele que encontramos completude de vida, abundância de vida. Nós podemos buscar por todos os lugares, mas nós nunca encontraremos e nunca seremos completos, senão na presença. Senão na presença. É a presença que nos completa, é a presença que dá tudo o que nós necessitamos. O verdadeiro pastor, ele alimenta de um alimento sólido as suas ovelhas. O pastor, ele unge as suas ovelhas. Salmos 23, 5. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Existia certa época do ano em que nuvens de insetos e de moscas se formavam e atacavam os rebanhos. E esses insetos, eles entravam pelo nariz e pelos ouvidos das ovelhas. E eles comiam o cérebro das ovelhas. As ovelhas, elas ficavam tão atordoadas com a dor que elas batiam as suas cabeças em pedras para que aquela dor pudesse ser diminuída. E se elas não conseguissem, elas saíam correndo, se desgarravam e buscavam um rumo. A dor era intensa. Só que o pastor descobriu que existia um meio para espantar esses insetos. Então ele fez um azeite, uma mistura de azeite, e ele colocava nos lugares vitais da ovelha, que eram os ouvidos e o nariz. E isso servia como um repelente natural. E isso espantava as moscas e deixava as ovelhas saudáveis. E eu entendo que quando nós falamos sobre óleo, nós falamos acerca do Espírito Santo na palavra de Deus. E existem hoje muitas nuvens de insetos que tentam permear o rebanho do Senhor e tentam entrar pelos nossos ouvidos com falsas doutrinas e falsas ideologias para corromper aquilo que a palavra de Deus fala.
E falsas ideologias que têm se levantado e a gente acha que é tudo muito bonito, mas é para defender tal coisa, é para defender tais pessoas, mas vão totalmente de encontro com aquilo que a palavra de Deus tem falado a nosso respeito e nos instruído. E somente pelo poder do Espírito Santo nós possamos estar fortalecidos para não deixar que essas vãs doutrinas entrem pelos nossos ouvidos e corrompam a nossa mente. E por isso nós temos feito trabalhos como Convergente, que tem alertado você a respeito dessas falsas ideologias que o mundo tem levantado. Fique atento para que isso não corrompa a sua mentalidade, o seu modo de pensar. As ovelhas que não tinham óleo em seus pelos, ouvidos e nariz eram presas fáceis de mosquito. O cristão sem o Espírito Santo é uma presa fácil do diabo. Sem o Espírito Santo fica fácil ser enganado com heresias ao ponto de apostatarmos da nossa fé. Não seja uma presa fácil. O bom pastor Jesus, ele já te ungiu com o Espírito Santo. Busque conhecimento, se revista dele. E o bom pastor, para encerrarmos, ele coloca as suas ovelhas no prumo. Como animais muito ingênuos, eles se perdem rapidamente, as ovelhas. E existiam 2 artifícios que o pastor usava para colocar a ovelha no prumo novamente, que era a vara e o cajado. A vara ela era comprida no formato de uma interrogação, e o pastor usava ela para puxar uma ovelha que por acaso caiu em uma armadilha, ou estava indo para uma direção. Então ele puxava aquela ovelha com a vara, e esse processo até machucava a ovelha, mas era necessário para trazê-la de volta ao caminho. Já o cajado, ele era usado quando as ovelhas elas estavam brigando entre si, ou elas estavam já trilhando um caminho a ponto de se perder. Então o pastor ele jogava a vara, e através do barulho da vara a ovelha se assustava e voltava para um caminho. Mas existia uma forma de jogar a vara, tinha que ser da forma certa, no lugar certo, para que a ovelha corresse para o lugar certo. E olha o que Davi vai falar a respeito da vara. Aquele que anda pelo vale da sombra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu olho para o que Davi está falando aqui, dá um tilt na nossa cabeça. Porque como é que 2 armas de repreensão podem ao mesmo tempo consolá-lo? A gente está falando a respeito da vara e do cajado que exorta, que traz para o caminho. Mas Davi está falando que ela consola ele. Eu entendo que Davi era uma ovelha madura. E ele entendia que a repreensão não é para a morte nem para machucar. A repreensão é por amor. Às vezes é necessário o Senhor nos corrigir. Às vezes é necessário o Senhor nos repreender. Porque o caminho que nós estamos trilhando pode nos levar à morte. Pode fazer com que saiamos do rebanho. Então é necessário a repreensão. É necessário trazer de volta. E lá fora no mundo tem se pregado que repreensão não é amor. Se eu te amo, eu passo a mão na sua cabeça. Se eu te amo, eu concordo com você. Se eu te amo, eu te vejo indo para o fundo do poço. E ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todo mundo para o fim do poço. E isso não é amor. O amor verdadeiro e genuíno repreende sim, mas é uma repreensão em amor que te leva de volta para o caminho. É melhor sofrer a repreensão de um Deus de amor que repreende para a nossa segurança, do que sofrer as consequências das nossas ações desgarradas. Davi entendia que a vara e o cajado traziam consolo, porque isso trazia livramento para a sua vida. Ele entendia que o cajado e a vara e o cajado trazia para você um lugar de segurança, ainda que isso lhe doesse no momento. Ainda que o Senhor nos repreenda, ainda que isso pareça assustador no momento, saiba que o Senhor repreende porque nos ama e quer nos de volta ao caminho onde não deveríamos ter saído. E o pastor, ele limpa as suas ovelhas. As ovelhas, elas são animais que sujam muito facilmente. E essa sujeira fede bastante. E ela atrai outros bichos e se torna perigoso para a vida das ovelhas. Porque se elas caem em um rio, elas se tornam mais pesadas e podem afundar em águas profundas. Por isso o pastor precisa tosquear continuamente as ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor que ele nos limpa e nos purifica. Então por vezes Jesus vai ter que fazer a poda, vai ter que nos tosquear e tirar algumas coisas das nossas vidas. Às vezes são pessoas, às vezes lugar, às vezes coisas. Mas a poda, ainda que pareça ser algo doloroso, ainda que a gente precise abrir mão de algo, ela é para o nosso bem, ela é para o nosso crescimento.
Então não ache que quando o bom pastor Jesus ele estiver te limpando é porque ele não te ama. Às vezes ele precisa tirar entulhos que estão em nossas vidas e só estão nos causando peso. Deixe o bom pastor cuidar de você. Por isso, quando Cristo é nosso pastor, não nos falta repouso, não nos falta direção, não nos falta companhia, não nos falta consolo, não nos falta bondade, misericórdia, não nos falta alimento e não nos falta um lar. Então eu não sei se você chegou aqui nessa noite hoje, talvez já tendo essa compreensão de que eu sei que eu sou uma ovelha. Eu sei que eu sou uma ovelha do bom pastor Jesus. Mas talvez você tenha passado momentos de dificuldades, ou momentos em que tem se sentido esquecido por esse pastor. E eu vim aqui te lembrar que o bom pastor Jesus, ele continua olhando para você. O bom pastor Jesus, ele continua olhando para as suas causas, para os seus sonhos. O bom pastor Jesus, ainda que esteja passando por um momento de dificuldade, ele é aquele que passa junto com você. É aquele que te dá segurança, aquele que te dá direção. Então, quando as coisas estiverem difíceis, ou quando talvez você não consiga mais se identificar e olhar para si e entender a sua verdadeira identidade, olhe para o bom pastor. Olhe sobre o que ele te chamou para ser. Olhe pelo nome que ele te chama. E viva a sua identidade de uma boa ovelha que aceita o pastoreio de Cristo. Que Deus te abençoe. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.